presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi questionado durante uma entrevista sobre a possível ida de Abraham Weintraub para o Banco Mundial. Maia achou por bem afirmar que o Banco Votorantim, onde Weintraub trabalhou, teria quebrado. Como o banco nunca quebrou, a declaração do presidente da Câmara causou intensa repercussão na sociedade. Abraham Weintraub respondeu: "Trabalhei no Votorantim por 18 anos. O banco existe até hoje, nunca quebrou. Atualmente, invisto em títulos da dívida dessa instituição por acreditar em sua solidez e seriedade. Espalhar fake news sobre a solvência de uma instituição financeira é muito grave." Tendo em vista que divulgar informação falsa sobre instituição financeira é um crime contra o sistema financeiro, o deputado estadual Douglas Garcia apresentou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República, enfatizando que a posição de presidente da Câmara dos Deputados empresta ao crime ainda maior relevância, já que afeta a reputação do sistema financeiro nacional no exterior. Ouça trechos da petição apresentada por Douglas Garcia à Procuradoria-Geral da República. É fato público e notório que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixou o cargo que ocupava no governo federal na data de 18 de junho de 2020 para ocupar um posto de nível internacional no Banco Mundial, instituição financeira de interesse global, diretamente vinculada aos interesses nacionais. Ao comentar sobre a possibilidade de o ministro Weintraub vir a ser indicado para o Banco Mundial, o noticiado, Rodrigo Maia, respondeu: "Dele ir para um banco? Banco Mundial? É porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009 e ele era um dos economistas do banco." A instituição financeira citada, Banco Votorantim, é uma sociedade anônima constituída desde 1988, cujo fundador foi o Sr. José Hermílio de Moraes. O Banco Votorantim é uma instituição histórica, sólida, com forte atuação nos setores de crédito e financiamento para pessoas, corporate and investment banking, asset management e private bank. O mercado é extremamente sensível e credibilidade conta muito. Tal foi o furor causado pelas palavras do presidente da Câmara dos Deputados que o site Suno Research, da Assessoria de Investimentos em Mercados Variáveis Suno, uma das mais respeitadas e criteriosas do ramo, publicou uma matéria para desmentir os fatos narrados pelo noticiado. O Sr. Weintraub trabalhou na instituição financeira entre os anos de 1994 e 2012. Recentemente, o Banco Votorantim ensaiou o lançamento de uma IPO na Bolsa de Valores de São Paulo. No entanto, devido ao advento da pandemia, desistiu do intento, haja vista a alta volatilidade e instabilidade do mercado brasileiro e mundial. Nada do que está explanado, no entanto, dá qualquer margem para que se acredite que, em algum momento, o Banco Votorantim quebrou. Pelo contrário, atualmente o Banco Votorantim é a quinta maior instituição financeira privada do país. É importante considerar que as palavras de um presidente de Casa Legislativa repercutem internacionalmente e afetam diversos bens jurídicos, interesses legítimos e a vida das pessoas. As palavras irresponsáveis, mentirosas e fraudulentas do Sr. Rodrigo Maia, um homem de Estado, não são meros atos comunicativos disponíveis ao debate quanto à pertinência ou não. São, na essência, mentiras. O ato praticado pelo noticiado viola bens jurídicos tutelados em nosso ordenamento pátrio, conforme será demonstrado no que tange ao direito. O Brasil passa por um momento crítico em que as chamadas fake news estão em evidência e dominam o debate público. No centro, há a busca por uma definição mais exata que, ao passo que proteja a liberdade de expressão, de informação, de crítica e até a liberdade científica de experimentação e difusão de resultados, não se exima também de responsabilizar o agente que, de forma fraudulenta e visando ganhos ou prejuízos a terceiros, divulga informação que sabe ser falsa com o intuito fraudulento. É preciso compreender que devem existir elementos claros para a aferição quanto à propagação ou não de uma fake news, e entre tais elementos está o dolo, o ânimos do agente e o fato comprovadamente falso. Propagar fake news não é crime no Brasil, o que não assegura, no entanto, que não existam dispositivos que podem ser instrumentalizados para assegurar direitos violados, por exemplo, aqueles expressos nos artigos 138 a 140 do Código Penal, os chamados crimes contra a honra.
Também o Código Civil tutela a honra objetiva e subjetiva das pessoas, neste caso de forma mais extensiva, por razões de interesses privados com incidência na vida prática das pessoas, o que encerra por abranger, por exemplo, a reputação da pessoa jurídica de direito privado, inclusive em sede de danos morais, patrimoniais, lucros cessantes, dano emergente e até pela perda de uma chance. Os dispositivos apontados, entre outros, já são suficientes a satisfazer o direito violado de pessoas ou instituições vítimas de notícias fraudulentas divulgadas com intenção aleivosa. No entanto, no presente caso, por tratar-se de indivíduo que não pode se excusar, homem de Estado e cujo prejuízo afeta diretamente a nação, existe ainda a possibilidade de incidência de norma ainda mais rigorosa, a Lei 7.172 de 1986, Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. O noticiado é pessoa notória, chefe de uma das casas legislativas mais prestigiadas da América Latina e cujos olhos do mundo se voltam a qualquer sinal de balbúrdia. Ao proferir notícia falsa, o senhor Rodrigo Maia, que tentou ironizar um desafeto, colocou em xeque a credibilidade do sistema financeiro nacional, a uma, porque o Banco Votorantim está saudável e em pleno funcionamento, a duas, porque essa condição, atrelada às declarações do noticiado, podem lançar suspeitas no mercado externo acerca da rigidez do sistema financeiro brasileiro. O bem jurídico tutelado é tão caro à nação que a Lei 7.492 de 86 tutela os interesses do sistema financeiro. Em seu artigo 3º, a Lei 7.172 logo expressa com rara felicidade do legislador. Artigo 3º. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. A locução do artigo citado é simples e clara. A mera divulgação de informação falsa já é suficiente para a ocorrência do delito em comento, isso porque o delito de mera conduta, assim tipificado, tem natureza de proteção geral e norma dissuasiva, desestimulando a prática, dando a ela potencial destino no cárcere. O interesse nacional na rigidez do sistema financeiro se justifica dada a proporção que um fato negativo pode tomar e afetar a vida das pessoas. A tutela geral se justifica quando observamos que a atuação especulativa de grandes players do mercado financeiro pode impactar pessoas e instituições de diversas formas. Para citar um exemplo, em meados de março do ano corrente, a Esquadra, instituição de gestão financeira, divulgou um extenso relatório que comprometia violentamente a imagem e a reputação da maior empresa de resseguros da América Latina, IRB. Apenas para ilustrar, após a divulgação do relatório da instituição gestora Esquadra, as ações da IRB, que estavam cotadas por volta de R$ 30 à época dos fatos, hoje, aliado à crise gerada pela pandemia, valem pouco mais de R$ 10. É bastante crível que uma informação sobre uma empresa pode gerar impactos deletérios em sua reputação, ocasionando redução nos lucros, prejuízo nos negócios, demissões e até fechamentos. O caso narrado guarda pertinência, em especial se considerarmos que, conforme foi posteriormente divulgado, a gestora Esquadra estava vendida nas ações da IRB, ou seja, ao que tudo indica, tinha interesse na queda das ações, o que não é suficiente para afastar a veracidade dos apontamentos e sim as intenções. É por esta razão que a melhor doutrina entende que os crimes contra o sistema financeiro são crimes comuns, seja pelo interesse público tutelado, a rigidez do mercado nacional, seja pelos dispositivos que assim o permitem. Assim ensina Rodolfo Tigre Maia. Abre aspas. Pretende-se, através da norma penal incriminadora, resguardar a confiança inerente às relações jurídicas e negociais existentes entre os agentes em atuação no sistema financeiro, sócios das instituições financeiras, investidores e órgãos públicos que atuam na fiscalização do mercado. E, secundariamente, protegê-los contra prejuízos potenciais decorrentes da omissão ou prestação falsa de informações pertinentes a operações financeiras da instituição ou acerca de sua situação financeira. E mais adiante, trata-se de crime comum, não se exigindo nenhuma qualidade peculiar ao sujeito ativo, e, não obstante, este encontre-se com frequência entre os elencados no artigo 25, adiante comentado.
Fecha aspas. O entendimento do autor supracitado guarda pertinência com o caso em tela. O presidente da Câmara dos Deputados, ao noticiar notícia falsa sobre instituição financeira, coloca em risco a reputação do sistema financeiro nacional face ao exterior. Além do mais, ao atrelar um representante do Brasil a um fracasso profissional inexistente, comete dupla fraude e atenta contra os interesses da nação, dando ao exterior a mensagem de que o Brasil está a enviar um inapto, o que causa constrangimento e avilta as instituições, trazendo prejuízos diplomáticos inimagináveis. Em suma, tendo em vista que o noticiado não pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, assim como não se trata de homem médio, mas de indivíduo em posse de um dos maiores e mais importantes cargos da República Federativa do Brasil, requer que se digne Vossa Excelência em dar procedência nessa notícia crimes, passando a sugerir o que segue para a elucidação dos fatos. Face aos argumentos trazidos e entendendo por bem Vossa Excelência acatar por razões mínimas o alegado, sugere-se a adoção de medidas aptas a saber o que segue, sem prejuízo de quaisquer outras medidas que Vossa Excelência entenda por bem adotar para os fins que assim entender pertinentes. O noticiado tem interesse particular ou institucional em causar prejuízo à instituição financeira Banco Votorantim? O noticiado tem interesse partidário, institucional, particular em macular a reputação do indicado para o cargo no Banco Mundial Abraham Weintraub? Imperioso que, para a busca da verdade real, peça-se e determine-se a quebra de sigilo bancário para a cognição dos dados de movimentação financeira, posse de ações, investimentos diversos e participações em instituições privadas, entre outras. Bem como peça-se e determine-se quebra de sigilo de comunicação para os fins de saber se há relacionamentos, interlocução com indivíduos, agentes de qualquer natureza voltados a causar prejuízo ao sistema financeiro, à instituição financeira Banco Votorantim, assim como interesse em causar prejuízo à reputação do Brasil no cenário internacional, entendendo-se com isso também a reputação do Sr. Abraham Weintraub. Sugere ainda que a instituição financeira Banco Votorantim seja cientificada da presente representação para, querendo, endossá-la ou aprimorá-la no que entender de direito, posto ser a legitimada e titular de direito subjetivo de ação. Requer seja dada ciência da presente ao Sr. Abraham Weintraub. Por fim, requer que Vossa Excelência dê seguimento ao presente nos termos do artigo 127 da Constituição Federal e artigo 26 da Lei 7.172 de 86.